Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Mais que uma igreja, minha família. Olá, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Todos bem-vindos, amados irmãos, à grande família Rádio JC Guaçucê. Gostaria de começar agradecendo primeiramente a Deus por nos presentear com mais um dia e mais uma tarde maravilhosa. Esse Pai maravilhoso que está sempre nos fortalecendo, nos guiando, não importa quantas vezes caímos, meus irmãos. Ele estende sempre a sua mão e nos ajuda a levantar. E a você que está sempre nos prestigiando com a sua audiência. Eu sou a Márcia Cândido e a partir de agora está no ar mais um programa Conhecendo a Igreja. Hoje, dando continuidade ao tema Mandamentos. Hoje, iremos finalizar com o 9º e o 10º. Iniciemos então, invocando a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo ao Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, meus irmãos, vem aí o José Rodrigues dando continuidade. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. E hoje vamos falar sobre o 9º e o 10º mandamento da lei de Deus. O que nos ensina a doutrina da Igreja Católica acerca destes mandamentos. Como base para o programa de hoje, usaremos o Catecismo da Igreja Católica e um texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas. Então vamos lá, o que nos ensina a Igreja Católica sobre o 9º mandamento. Ele traz aqui o texto de Êxodo e de Mateus. Então vamos lá. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva,
nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Êxodo 20, capítulo 20, verso 17. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, 28. Então, estes são os textos bíblicos que nos apresenta o Catecismo da Igreja Católica acerca do 9º mandamento. No parágrafo 2514, nos ensina o seguinte: São João distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, conforme a tradição catequética católica. O 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal. O 10º proíbe a concupiscência dos bens alheios. No parágrafo seguinte, 2515, está escrito o seguinte: no sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular de moção do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Provém da desobediência do primeiro pecado, transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, inclina-o a cometê-lo. Já no homem, tratando-se de um ser composto, espírito, corpo, existe certa tensão, desenrola-se certa luta de tendência entre o espírito e a carne. Mas essa luta de fato pertence à herança do pecado, é a consequência dele e ao mesmo tempo uma confirmação, e faz parte da experiência do combate espiritual. Para o apóstolo, não se trata de discriminar ou condenar o corpo, que, juntamente com a alma espiritual, constitui a natureza do homem e sua subjetividade pessoal. Ele quis tratar, sobretudo, das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são fruto da submissão, no primeiro caso, ou, pelo contrário, de resistência no segundo caso. A ação salvífica do Espírito Santo. Por isso o apóstolo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 25: Se, portanto, vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. No parágrafo 2517 tem como título a purificação do coração. O coração é a sede da personalidade moral. É do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Mateus capítulo 15, verso 19. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e a prática da temperança. Conserva-te na simplicidade, na inocência, e serás como as criancinhas que ignoram o mal destruidor da vida dos homens. No parágrafo 2518 traz a 6ª bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A expressão puros de coração designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em 3 campos: a caridade, a castidade ou retidão sexual, o amor à virtude e à ortodoxia da fé. Existe um laço de união entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Os fiéis devem crer
nos artigos do símbolo, para que, crendo, obedeçam a Deus, obedecendo, vivam corretamente, vivendo corretamente, purifiquem seu coração e, purificando o coração, compreendam o que creem. No parágrafo seguinte, 2519, aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e ser semelhantes a Ele. A pureza de coração é a condição prévia da visão. Desde já nos concedem ver segundo Deus, receber o outro como um próximo. Permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. A luta pela pureza. E aqui, quando se refere a puros de coração, meus amados irmãos, entendam como santidade. São Padre Pio de Pietrelcina, quando criança, fugia dos seus coleguinhas porque eles falavam palavrões, falavam blasfêmias, e ele não queria ofender a Deus nem em ouvir essas palavras. Tamanha era a pureza do seu coração. Vamos lá. No parágrafo 2520, o batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus alcançará a pureza de coração, pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso, pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas, pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros que tendem a se desviar do caminho dos mandamentos divinos. A vista desperta a paixão dos insensatos. Sabedoria 15, verso 5. Pela oração. E aqui, meus amados irmãos, nós vemos o caminho que nos conduz a essa pureza, né? Ao dom, pela virtude e pelo dom da castidade. E como é que nós vamos adquirir essas virtudes, esses dons? Através do dom maior, do amor. Quando você ama a Deus, você procura viver de acordo com os seus mandamentos, porque você não quer desapontar o amor que Deus tem para com você. Você não quer desagradar a Deus porque você o ama como Ele ama. Ou seja, ama intensamente, de maneira que você busca viver segundo os mandamentos da lei de Deus. E nós vemos isso, meus amados irmãos, de forma muito viva na vida dos santos. São João da Cruz, que viveu um verdadeiro martírio, renovador do Carmelo, perseguido pelos irmãos carmelitas, porque se entregavam às concupiscências da carne, a vida boa e mansa, né? E aí é onde entra o jejum, porque o jejum vai nos fortalecendo e vai nos educando para que nós não nos entreguemos à concupiscência nem da carne, nem dos prazeres da comida. Porque quando eu digo não a uma comida saborosa por amor de Deus, para que eu possa me edificar na fé e na pureza de coração, eu vou fortalecendo o meu espírito para dizer não às outras provações, às outras tentações contra os outros mandamentos. Quando eu digo não a um pensamento impuro que me vem
na mente, porque nós não mandamos no pensamento, mas ele vem e aí nós vamos lutar contra ele. E aí é esse não que eu digo ao pensamento que vai me fortalecendo para que eu possa dizer não na oportunidade de pecar. Continuemos. No parágrafo 2521, a pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. No parágrafo seguinte, o pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. O pudor é modéstia. Inspira o modo de vestir. Mantém o silêncio, uma certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se discrição. Ou seja, meus amados irmãos, aqui neste parágrafo 2522 e no seu antecessor 2521, cai por terra aquele pensamento em defesa da roupa que não cobre nada. Que muitas pessoas, como eu já ouvi, com certeza, meus amados ouvintes, vocês também já ouviram, a roupa não diz nada sobre a pessoa. A roupa incita o pensamento mau, incita a concupiscência, o desejo carnal. Então, a roupa, quando eu uso uma roupa indecente, meus amados irmãos, e aí eu estou me referindo não só às mulheres, mas também aos homens, quando eu uso uma roupa indecente, que não condiz com a minha condição, seja de casado, seja de celibatário, seja de solteiro, eu vou incitar a imaginação, a curiosidade do outro, e isto incorre também em pecado, porque eu, através das minhas vestes, das minhas palavras, dos meus atos, eu posso induzir o outro a pecar. O outro, não que eu tenha responsabilidade total, mas o meu pecado está e consiste em incitar o outro a tal pensamento, e o outro em consentir tal pensamento, em consentir tais ações. Então, é esta a batalha pela pureza do coração. Vamos ao texto que nos diz o professor Felipe Aquino no seu texto sobre o 9º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 17. Ele inicia o seu texto citando a Sagrada Escritura, né? E Jesus disse: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, verso 28. Cristo quer cortar o mal pela raiz, porque o pecado nasce no pensamento. E aí, meus amados irmãos, por que Cristo diz isto? Porque quando eu começo a alimentar esse pensamento excitado pela veste, pela beleza da mulher,
No meu caso, como homem, estou me referindo a mim, minha experiência. Quando eu consinto este pensamento, ele vai fazer com que cresça o desejo em meu coração de praticar tais atos que não condiz com a minha conduta de homem casado com aquela outra mulher. E eu devo guardar a minha castidade como esposo para minha esposa. Então, Jesus quer matar logo no início, onde nasce o desejo, no pensamento. E é através deste versículo que Jesus vai fazer com que nós comecemos a combater este pensamento onde ele nasce. O desejo de cometer adultério, de cometer um pecado contra a castidade, se eu sou jovem, solteiro. Então é aqui, no pensamento, onde ele nasce. São João distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência. E aqui ele vai citando o catecismo da Igreja Católica. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Conforme a tradição catequética católica, o 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal. O 10º proíbe a concupiscência dos bens alheios. A pureza do coração nos permitirá ver a Deus e nos permite desde já ver todas as coisas segundo Deus. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza da intenção e do olhar. Todo batizado deve lutar contra a concupiscência da carne e as tendências desordenadas das baixas paixões, que são fruto do pecado original. Com a graça de Deus, podemos e devemos alcançar a pureza do coração pela virtude e pela castidade, pois ela permite amar com o coração reto. A vida de pureza se consegue vivendo o conselho de Jesus: vigiai e orai, pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Uma fuga heróica é a do pecado, pois quem ama o perigo nele perecerá. Sabemos que a ocasião faz o ladrão, logo a prudência manda fugir do perigo, que é o que os santos faziam. São Padre Pio, quando criança, evitava conversas onde seus coleguinhas diziam palavrões, ou seja, ele preferia não ir brincar com eles, porque eles blasfemavam contra Deus com palavrões. Tamanho era o seu amor por Deus. E assim tantos outros santos, São Luís de Gonzaga, São Domingos Sávio e tantos outros fugiam desta ocasião de pecado para que eles não caíssem no pecado, porque tinham a plena consciência da sua fraqueza humana. Então, é uma virtude heróica, é uma fuga heróica quando você evita a ocasião de pecado. Seja conversas que não convêm com a sua realidade, que não convém, que pode lhe levar a pecar. Pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros, que tendem a desviar do caminho dos mandamentos divinos, pode-se cultivar uma vida de pureza e santidade. Isto exige fugir de toda ocasião de pecado. A pureza exige o pudor de vestir-se discretamente para que as outras pessoas não sejam levadas a pecar, o falar com prudência, etc. O pudor preserva a intimidade da pessoa. É não mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado para a castidade, exprimindo sua delicadeza. O pudor é modéstia. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entreve o risco de uma curiosidade que não faz bem. É importante ensinar o pudor
as crianças e adolescentes e despertá-los para o respeito à pessoa humana. A pureza cristã requer uma purificação do clima social. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo tão difuso e afasta dos espetáculos que favorecem o voyeurismo e a ilusão. A permissividade dos costumes que se apoia numa concepção errônea da liberdade humana para se edificar a verdadeira liberdade, tem necessidade de se deixar educar pela lei moral. Os responsáveis pela educação precisam dar à juventude um ensino respeitoso da verdade, das qualidades do coração e da dignidade moral e espiritual do homem. Então é aqui, meus amados irmãos, educando as nossas crianças na pureza de coração, na doutrina da igreja, nos santos mandamentos da lei de Deus, que nós vamos combater esse erotismo, essa ideologia de gênero que é má em sua concepção e tantos outros males que nascem da concupiscência da carne. Durante este mês de fevereiro, o programa Conhecendo a Igreja tem como tema os mandamentos da lei de Deus. Se você quiser participar, mandando a sua sugestão, você pode ligar ou então mandar a mensagem através do nosso WhatsApp no 088-981-351790. E lembrando também, meus irmãos, que a Rádio JC Guaçucê, juntamente com a Maninho Promotora, está sorteando uma belíssima imagem da Sagrada Família. O sorteio será aqui no programa Conhecendo a Igreja, no dia 20 de março. Para você participar, você liga, pede uma música, diga seu nome, a localidade onde você mora e você estará participando dessa belíssima imagem. E eu gostaria também de mandar um alô todo especial para os nossos ouvintes que estão sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê e também no nosso programa Conhecendo a Igreja. Paula Vicente em Pedregulho, Aécio Fábio Araújo em Icó, Terço dos Homens de Arapiraca, Terço dos Homens de Irecé, na Bahia, Terço dos Homens de Cajuru, Maria Correia, na Rua do Monte Clube, aqui em Guaçucê, Leomar Lopes, em Acopiara, Terço dos Homens de Passe, em Goiás, Cristiane Custódio, Terço dos Homens de Jaguaruana e Terço dos Homens de Terra Roxa, em São Paulo. E também para os nossos aniversariantes da semana, Maria Dina Cândido, na Fazenda Logradouro, e Romário Bento da Silva, aqui em Guaçucê, que estão completando o ano hoje. E também para Diácono Diomar Praxedes, em Natal, Terço dos Homens de Maracujipe, na Bahia, Terço dos Homens da Arquidiocese de Pouso Alegre, em Minas Gerais, Márcia Venceslau Leandro, Adelino Vieira, Miro Andrade, Beatriz Jacinto, Zenilda Félix Silva, Eva Lima, Sara Marcelino e Terço dos Homens de Nova Europa, em São Paulo. Parabéns, muitos anos de vida a todos, que Deus possa sempre estar à frente, guiando e protegendo com muita saúde, muita paz e muito sucesso para cada um de vocês. Escutaremos agora Me Perdoa, com Ziza Fernandes. Continue conosco na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Pai, há tantos erros que guardei, já nem sei contar o que eu fiz ou quanto errei. Me feri por te trair, me destruí até cair, mas por misericórdia venho te pedir. Pai, há tantos erros que guardei, já nem sei contar
feri por te trair, me destruir até cair, mas por misericórdia venho te pedir. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Pai, eu tenho medo de errar, pois sem teu amor só vou sofrer e fracassar. Posso sentir a tua mão me dando paz ao coração. Minha maior vitória é ter o teu perdão. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado, sempre ao teu lado. Aqui é meu lugar, sempre ao teu lado, sempre ao teu lado, Senhor. Aqui é meu lugar. Amigo aposentado e pensionista, a Maninho Promotora, aqui é rápida e segura. Informa, estamos aniversariando e nestes 15 anos daremos o presente. Aliás, vários. Para quem fizer seu empréstimo conosco, estará concorrendo a 15 fogões de 4 bocas. Na Maninho Promotora, você tira suas dúvidas, faz seus empréstimos e consulta seu crédito, tudo via WhatsApp, sem sair de casa. E também temos uma equipe de vendedores credenciados e competentes. Portamos, refinanciamos e emprestamos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na Rua José Ribeiro Monte 246, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 993325151. Ponte dos Amigos, opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar e aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra. Continuamos, meus amados irmãos, a falar agora sobre o 10º mandamento. Não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo. Êxodo 20, versículo 17. Tu não desejarás para ti a casa de teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento,
qualquer coisa que pertence a teu próximo. Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. Mateus 6, 21. Onde está o teu tesouro? Aí estará também teu coração. O parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, número 2534, nos fala o seguinte: o 10º mandamento desdobra e completa o 9º, que se refere à concupiscência da carne. Proíbe a cobiça dos bens ou dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude, que é o 7º mandamento, que o 7º mandamento proíbe. A concupiscência dos olhos, 1 João 2, verso 16, leva à violência e à injustiça, proibidas pelo 5º preceito. A cupidez tem sua origem, como a fornicação, na idolatria proibida nas 3 primeiras prescrições da lei. O 10º mandamento se refere à intenção do coração e resume, junto com o 9º, todos os preceitos da lei. Então, meus amados irmãos, só que não precisaria de lei nenhuma em país nenhum, se todos nós, cristãos, cumprisse os mandamentos da lei de Deus. Não precisaria de código de direito penal, de tantas leis que, ao invés de preservar a vida, tiram a vida, como estamos vendo sendo aprovada em vários países, como foi na Argentina, uma lei que manda matar, que é a lei do aborto, que manda matar crianças inocentes no ventre antes de vir a nascer. São vidas humanas, porque a vida humana é compreendida segundo a lei de Deus na sua concepção. Então, aqui não precisaria de tantas leis, bastava essas 10. E quando uma lei humana vai contra esses 10 mandamentos, nós devemos combatê-la com toda a força da nossa fé. A desordem das concupiscências, parágrafo 2535. O apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Por exemplo, desejar comer quando temos fome, ou aquecer-nos quando estamos com frio. Esses desejos são bons em si mesmos, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence ou é devido a outra pessoa. Então, meus amados irmãos, é quando eu tenho alimento na minha casa, mas desejo o alimento do meu irmão. É quando eu tenho um bem na minha casa, mas esse bem não me satisfaz porque o meu irmão tem maior quantidade. É assim que nasce o pecado contra o 10º mandamento. No parágrafo seguinte, o 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. É o que comete os maus políticos quando roubam, quando desviam verba das obras, quando desviam verbas da saúde, da educação. Então é aqui, neste pecado aqui, que incorrem os maus políticos. Quando roubam, quando escondem verba nas roupas, nas cuecas, quando roubam desmedidamente. Quando eu acho que um bem público é só meu e eu vou lá e carrego para casa, eu estou cometendo este pecado contra o 10º mandamento, meus amados irmãos. Quando a lei nos diz, não cobiçarás, ordena-nos, em outros termos, que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence, pois a sede dos bens do próximo é imensa. A sede dos bens do próximo é imensa, infinita e nunca saciada, como está escrita.
Quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Eclesiastes capítulo 5, versículo 9. Aqui é onde nasce aquele dito popular que a medida do ter nunca enche. Eu tenho, mas eu quero mais. Eu quero ter mais, eu quero mais e mais. É nesse desejo desmedido que nasce a corrupção que mata e tantas vidas, que mutila tantas vidas, porque tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação e de tantas outras verbas que poderiam beneficiar tantas pessoas, carentes ou não, que têm um direito mínimo de moradia, direito à vida digna, a saneamento básico de qualidade, um atendimento de saúde de qualidade. Continuemos. O parágrafo 2537 nos diz o seguinte: não é violar este mandamento desejar obter coisas que pertencem ao próximo, contanto que seja por meios justos. A catequese tradicional indica com realismo aqueles que mais devem lutar contra suas concupiscências criminosas e, portanto, que é preciso exortar o mais possível a observância deste preceito. Que é que nos diz este parágrafo? Que não é pecado desejar ter as coisas. Ou seja, quando eu vejo, por exemplo, que o meu vizinho tem um carro, mas eu desejo construir com o meu trabalho, com o meu suor e conquistar verba suficiente para comprar o meu carro. Eu cometo o pecado quando eu quero o carro do vizinho, mas quando eu olho para o bem do vizinho, um carro, e aí eu me alegro com a conquista dele, e eu desejo, através do meu trabalho, do meu suor também, conquistar um bem como esse. Então, assim, quando eu desejo, não o do próximo, mas quando eu desejo possuir um bem desse, eu não estou cometendo pecado, porque eu não estou desejando aquele que é do próximo. No parágrafo 2538, o 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão de seus bens, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Nós nos combatemos mutuamente e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. Então aqui nos faz um alerta muito grande este parágrafo, onde nos lembra a história do rei Davi. Para quem não está recordando agora, Davi desejou a mulher de Urias ao vê-la tomar banho. Então onde foi que nasceu? No pensamento, o olhar. E aí ele desejou e ele não combateu esse pensamento, e o desejo foi crescendo a ponto dele querer ter a mulher de Urias. E aí, como fruto do pecado, ele também precisou, para esconder o seu pecado, matar, assassinar Urias. Então, é assim, meus amados irmãos, que o pecado vai nos conduzindo. Começa numa pequena mentira. Embora você diga assim, não, é uma mentira boa. Não existe mentira boa. Boa é a verdade, porque a verdade liberta. Se você não quer falar sobre um determinado assunto, não minta. Diga que não quer falar, não deseja falar sobre esse assunto. Não diz respeito a esse assunto a outra pessoa. É melhor do que você contar uma mentira, porque a mentira vai levar a outra maior,
para que você esconder a primeira, e essa segunda vai levar a outra maior e vai levando, sempre conduzindo a um pecado maior. Por isso que Jesus vai nos aconselhar a orar e vigiar, porque é no pensamento que nasce o desejo do pecado. Se nós não combatermos o primeiro ensaio do pecado, que é no pensamento, ele vai nos arrastar para outros maiores. Então, a inveja é um vício capital, designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Aqui nós vemos aqui a imensidão da gravidade do pecado da inveja, meus amados irmãos, como nos ensina Santo Agostinho. Então, os desejos do espírito, no parágrafo 2541, nos diz o seguinte, o catecismo: a economia da lei e da graça desvia o coração dos homens da ambição e da inveja e o inicia no desejo do sumo bem, instrui-o nos desejos do Espírito Santo, que sacia o coração do homem. O Deus das promessas desde sempre advertiu o homem contra a sedução daquilo que, desde as origens, aparece como bom ao apetite, agradável aos olhos, desejável para adquirir ciência. Gênesis capítulo 3, verso 6. Aqui está citando a tentação da mulher, da Eva, onde a serpente vai tentar Eva justamente nesse apetite, nessa coisa agradável aos olhos, desejável para adquirir ciência. A lei confiada a Israel jamais bastou para justificar aqueles que lhe eram sujeitos. Antes tornou-se mesmo o instrumento da cobiça. A inadequação entre o querer e o fazer indica o conflito entre a lei de Deus, que é a lei da razão, e outra lei que me acorrenta, a lei do pecado que existe em meus membros. Romanos capítulo 7, verso 23. Então, o querer ver a Deus. No parágrafo 2548, o desejo da felicidade verdadeira liberta o homem do apego imoderado aos bens deste mundo. Felicidade que se realizará na visão e na bem-aventurança de Deus. A promessa de ver a Deus ultrapassa todas as bem-aventuranças. Na Escritura, ver é possuir. Aquele que vê a Deus obteve todos os bens que podemos imaginar. No parágrafo 2549, ao povo santo de Deus resta lutar com a graça do alto para alcançar os bens que Deus promete, para possuir e contemplar a Deus. Os fiéis de Cristo mortificam sua concupiscência e superam com a graça de Deus as seduções do gozo e do poder. Então, meus amados irmãos, é com este parágrafo que eu paro aqui os ensinamentos do catecismo e vamos para o texto do professor Felipe Aquino, que vai nos falar sobre o 10º mandamento. Não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo, Êxodo 20, 17. Ele inicia sempre com o texto bíblico. Cita também Deuteronômio capítulo 5, verso 21. Tu não desejarás para ti a casa de teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, qualquer coisa que pertença a teu próximo. Então, o 10º mandamento é como que um complemento do 9º, que se refere à concupiscência da carne. Ele proíbe a cobiça dos bens dos outros, que é a causa de roubos, corrupção, fraudes, discórdias, brigas,
e até mortes. Então, a concupiscência dos olhos, 1 João 2,16, leva à violência e à injustiça proibidas pelo 5º mandamento. Os cristãos crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, Gálatas 5, verso 24, são conduzidos pelo Espírito e seguem os desejos deles. Cita também Santo Agostinho, via na inveja o pecado diabólico por excelência, como citei antes. O 10º mandamento proíbe a sede imoderada das riquezas e de seu poder. Quando o mandamento nos diz não cobiçarás, ordena-nos, em outros termos, que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence. Quem ama o dinheiro nunca se fartará, e aquele que ama a riqueza não tira dela proveito. O mandamento, os comerciantes que desejam a carestia ou os preços altos das mercadorias que vêm com o pesar, que não são os únicos a comprar e a vender, ou que lhes permitiria vender mais caro e comprar ao preço mínimo. Os que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria para tirarem lucro, quer vendendo para eles, quer comprando deles. Os médicos que desejam que hajam doentes e atitudes exploradas do outro. Então, tudo isso vai de encontro a este 10º mandamento, né? Então, meus amados irmãos, vimos aqui os 10 mandamentos da lei de Deus, completados hoje neste programa. Os primeiros 3 que nos diz e nos rege com relação ao nosso relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os domingos de festa e guarda, não tomar seu santo nome em vão. Então estes 3 diz respeito ao nosso relacionamento para com Deus, e os outros 7, o nosso relacionamento para com os nossos irmãos no dia a dia, onde Jesus nos resume estes 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, quando eu amo a Deus, que é fonte de todo amor, de todo entendimento e de toda compreensão e de todo bem, Deus é o sumo bem para nós cristãos. Então, quando eu amo a Deus em primeiro lugar, quando eu não coloco ídolo nenhum no lugar de Deus, seja pessoa, seja coisa, então eu vou ser capaz de amar ao próximo como a mim mesmo. Porque é amando a Deus, é por amor a Deus que eu vou evitar cometer todos os outros pecados. É que eu vou evitar fazer o mal ao meu próximo. É o que eu vou evitar praticar o mal, praticar a cobiça, violar a castidade. Vou deixar de honrar meu pai e minha mãe. E é educando as nossas crianças na doutrina da Igreja Católica, falando de todos esses bens que nos ensina a Santa Igreja Católica, que nós vamos ter uma geração futura melhor, um mundo melhor, onde não haja tanta violência. A violência, o crime não está na vontade ou porque eu não aceito um comportamento de certa pessoa. Não, está justamente de não amar a Deus aqui, no coração do homem que está todo mal, onde Jesus vai dizer que não é aquilo que eu como que me torna impuro, mas o que sai da boca, ou seja, o que vem do coração. É aqui, meus amados irmãos, que nós vamos ter uma geração onde vai se respeitar o outro,
onde vai respeitar o outro, onde vai evitar todas essas desordens moral, essas desordens que nós vemos, essa violência gratuita. É aqui no amar a Deus, porque amando a Deus, eu não vou querer machucar, eu não vou querer ofender a Deus, eu não vou desprezar os seus ensinamentos e eu vou buscar uma vida reta que de acordo com os ensinamentos morais cristãos, os ensinamentos da lei de Deus. E é aqui, no amor, que Jesus trouxe o aperfeiçoamento da lei. Ele não aboliu a lei, mas ele trouxe o aperfeiçoamento, o amar, o amor a Deus e ao próximo. Então, encerro com essa Ave Maria pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão para que ela rogue a seu Filho Jesus pela nossa conversão, pela conversão dos nossos bispos, dos nossos sacerdotes, pelos futuros sacerdotes, para que nós possamos ter pastores que nos ensinem a doutrina verdadeira, a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Eu só tenho a agradecer o carinho e a companhia de vocês. Que possamos nos colocar diante da presença de Deus, através da oração, colocar diante dele a nossa pequenez, admitir as nossas falhas e só assim mereceremos a sua misericórdia. Amanhã é domingo, dia do Senhor, que a gente possa estar participando da missa. Amanhã começa a 3ª semana da Quaresma. Que a gente possa estar em oração em família, se você não puder ir à igreja. Se for à igreja, manter o distanciamento, usar a máscara, levar o seu álcool em gel. Se não der, fique em casa fazendo a sua participação, rezando em família o terço, né? Só através da oração nós venceremos essa batalha em que o mundo está lutando, né, meus irmãos? Um abençoado final de semana a todos. Continue nos prestigiando com a sua audiência, porque vem aí Padre Reginaldo Manzotti, a hora da misericórdia. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim for da permissão de Deus. Muito mais que uma igreja, minha família.